Boa noite a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É natural no dia de hoje, uma frequência reduzida, mas aqui presente de encarnados, mas com certeza estão nos assistindo aí pelas mídias sociais. E hoje nós temos a presença do Carlão, que vai nos falar sobre esse tema aí, o Ano Novo, segundo o Espiritismo. Mas antes tem que passar a palavra para ele, como de costume, a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 148, tem subtítulo Sem Feios. Ensino de Jesus em Mateus, capítulo 9, 37. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Temos visto isso nos dias atuais, né? Temos visto isso em tudo quanto é lugar. Ou seja, a mensagem de Jesus há 2.000 anos atrás está atual, está bem atual. Aí Emmanuel nos ensina. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de coração desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o cinto da seara realmente grande, ladeada porém de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo, por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Como nós falamos, é a realidade está se presente até hoje, não é? A mensagem está aí há 2.000 anos, o ensino do Cristo está aí, nos pedindo que sejamos os signatários da sua mensagem, do seu evangelho de amor, mas muitos não dão bola para isso, não dão importância para isso, preferem viver nas licenciosidades do mundo, nos favores aí materiais, se esquece da nossa espiritualização. Uma era tão complicada que nós estamos vivendo, que se o homem realmente não buscar crescer espiritualmente, fica muito difícil viver nesses tempos de mudança, que todos nós sabemos é necessário que isso assim seja. E aqueles que estão realmente com a vontade de continuar no trabalho, se tornam esses ceifeiros que Emmanuel nos fala nessa mensagem. Mesmo poucos não importa, importa que a gente tem aqueles que ainda conseguem pegar na charrua, né, e fazer com que o arado are a terra promissora da vida de todos nós. Um dia, obviamente, todo mundo se acorda, todos os outros também acordarão para isso. Porque a gente vê uma data como hoje, que as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer a festa, o banquete, nada contra, de ir para a beira do mar, festejar os fogos da passagem de ano. E quantos nesse momento estão preocupados em desenvolver a sua religiosidade, de estar numa tarefa edificante? Eu vinha subindo pela Rua 4, achei até bonita a igreja de conforto ali com a porta aberta. As pessoas estão chegando com uma vestimenta azul, já tem uns na porta assim. Então a gente deve sempre lembrar que esses dias é um dia mais propício exatamente para isso, para que a gente trabalhe, para que a gente esteja junto, para que a gente esteja dentro de uma casa religiosa, para que a gente esteja orando, fazendo a nossa parte. É isso que a gente deveria estar fazendo nesse momento de tanta conturbação e mudança do planeta, buscando a nossa fé, a nossa religiosidade. Mas, cada um, como se diz o ditado popular, sabe onde ele aperta o calo.
Então vamos orar para dar bastante tempo para o nosso amigo Carlão, que ele tem sempre bastante assunto. Vamos orar pedindo a Jesus que nos inspire nesse momento, a entender aquilo que ele vai nos trazer. Esse tema tão interessante, exatamente nesse dia de virada do ano. Pedir a proteção de nossa Mãe Maria para ele, através de seus mentores espirituais, para nós que estamos aqui no salão, para aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, hoje pelo Facebook, amanhã no YouTube. Que nossa Mãe estenda o seu véu de mãe, de amor e de bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte dos nossos trabalhos essa noite de quarta-feira, desejando a todos muita paz. E com a palavra, nosso querido amigo irmão Carlos. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe. Daqui a pouco voltou. Na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos tratar desse assunto, né? Ano novo, vida nova. Qual é o significado que a doutrina espírita nos apresenta para essa temática? Eu vou tentar reproduzir aqui uma mensagem que eu recebi hoje. Achei muito interessante, sabe? Porque é da inteligência artificial. É como se fosse um velho falando. Vamos ver? Olha para você. Você fez o que pôde, com o que tinha, do jeito que deu. Nem tudo saiu certo, mas você não parou. Isso diz muito. Deus vê o esforço que ninguém vê. Ele renova as nossas forças dia após dia. É só confiar. Antes de virar o ano, olha para você. Você fez o que pôde, com o que tinha, do jeito que deu. Nem tudo saiu certo, mas você não parou. Isso diz muito. Deus vê o esforço que ninguém vê. Ele renova as nossas forças dia após dia. É só confiar. Antes de virar o ano. Então, meus irmãos, antes de virar o ano, nós temos que começar a pensar em tudo que nós conseguimos fazer esse ano, né? É como ele diz, nem tudo nós fizemos certo, mas nem tudo também saiu errado. Nós tentamos, nos corrigimos, vivenciamos algumas experiências, algumas bastante tristes, né? Eu estava comentando agora mesmo com o meu irmão, quando eu cheguei aqui, ele me ligou. Ele falou que esse ano vai ser um Natal, foi um Natal, vai ser uma virada de ano muito difícil para ele, porque foi o ano que ele ficou viúvo, né? Então, a esposa, ainda jovem ainda, né? Mas o câncer a levou. Então, essas nossas lutas que nós estamos travando sempre, faz parte dessa nossa caminhada. Quando a gente fala do significado do Ano Novo para o Espiritismo, é porque, dentre todas as doutrinas que eu conheço, pode ser que exista alguma que eu não saiba ainda, mas de todas as doutrinas que eu conheço, o Espiritismo é a única doutrina que realmente martela bastante acerca do tempo, né? Do valor do tempo, da importância do tempo, da importância da nossa luta, né? Da gente não fraquejar, da gente não se deixar abater, né? Inclusive é o termo que se usa no meio espírita, né? Esmorecer, né? A gente não se deixar esmorecer, mesmo diante de toda a problemática. E aí, uma palavra do Chico Xavier, que diz assim: dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo.
Essa é uma grande reclamação da grande maioria dos desencarnados. Né? Tem uma série aliás, é uma série de livros. São 16 livrinhos fininhos. O título dele é Ah, Se Eu Soubesse. Alguém teve a oportunidade de ler pelo menos alguns? Ah, se eu soubesse, né? Então, nesse livro, tem uma série de comentários, principalmente acerca do tempo. Ah, se eu soubesse o quanto é valioso o tempo. Ah, se eu soubesse o quanto é valiosa a saúde. Então, em cada um livro foi focado uma temática, o tempo, a nossa saúde e outras coisas, o trabalho que a gente executa, etc, etc. A grande maioria de nós, meus irmãos, só vamos saber se fizemos bem, se fizemos mal, depois que a gente chegar lá. Porque se nós soubéssemos aproveitar a observação do nosso querido Santo Agostinho, né? Está lá na pergunta 919A, ele começa dizendo, né? Fazer o que eu fazia quando eu vivia entre vós. No final de cada dia, passava em revista tudo que fizeram. Né? E isso me daria a tranquilidade, ou então a preocupação para no dia seguinte trabalhar para a reparação. Então, meus irmãos, a gente passa por essa problemática, né? Então, está num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier, né? Então, é a lição número 17. Seguindo aqui adiante, tem um poema que eu acho maravilhoso, chamado Conta o Tempo. Eu vou colocar todo aqui para facilitar um pouco mais. Acho que todo mundo aqui conhece, eu já apresentei ele aqui uma outra vez, né? Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo, para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer a conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai em tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu por não ter tempo. Esse é um poema do Frei Antônio Chagas, né? É um frade português, que ele viveu de 1631 a 1682 e deixou para a gente, para nós pensarmos, né? Realmente, a grande maioria de nós fazemos conta do nosso tempo aqui, né? Nós não aproveitamos, muitas vezes nós negligenciamos as oportunidades que Deus nos oferece. Então, o significado para nós, com relação ao Ano Novo, para o Espiritismo, né? Então, aquilo que eu já disse, né? Nenhuma doutrina ou conceituação filosófica, religiosa, administrativa, jurídica ou científica classifica o fator tempo como a doutrina espírita. É interessante, nós vamos ver mais adiante aqui alguns pontos, a começar pela questão da imortalidade e da eternidade. Tem muita gente que faz uma confusão tremenda acerca do que é imortal e do que é eterno. Então nós podemos afirmar que eterno somente Deus, porque não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um princípio, né? Nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Todos os conhecimentos, toda a nossa luta, todo o trabalho que a gente vai fazendo, a gente só vai acrescentando. É como se nós estivéssemos fazendo camadas sobre camadas de conhecimento, de experiência, de vida, né? Em cada existência, a gente adquire um pouco mais. É interessante a gente lembrar essa questão, né, do tempo e do espaço. É interessante quando a gente analisa isso filosoficamente, né? Porque toda vez que a gente fala
do tempo, você tem que imaginar um local. E toda vez que você fala um local, você tem que imaginar o tempo. Porque tudo muda. A única coisa certa da nossa existência são as mudanças. Né? Então tudo muda. Nós não somos aquela pessoa que acordou de manhã. Porque durante o dia, passamos por determinadas experiências que algo mudou em nós. Alguma coisa se modificou. E numa próxima encarnação, nós não seremos como somos hoje. Provavelmente nós teremos a necessidade de experiências diversas, né? Nós teremos outras oportunidades para a gente desenvolver. Ainda temos esses detalhes aí, ó. Nossos encontros, desencontros e reencontros, simpatia e antipatia, com os irmãos de jornada terrena, perderia o sentido sem a possibilidade de uma nova oportunidade. No livro Fernão Capelo Gaivota tem uma frase que eu acho maravilhosa. O livro todo é maravilhoso, mas tem uma frase que eu acho muito interessante. Diz ele o seguinte, que o passado não tem como modificar. O presente, ele é tão fugidio que mal você pensa nele, né? É o presente, mal você pensa nele, ele já passou. Né? Agora o futuro é uma incógnita. Aí ele diz assim, que nós podemos ter a certeza de que em alguma esquina do destino nós voltaremos a nos encontrar. Então a doutrina espírita mostra isso para a gente também, que nós podemos desencarnar e nas próximas vidas nós poderemos, através das nossas necessidades de provação, de expiação, né, de privação, seja lá o que for, nós teremos a oportunidade de vivenciar uma experiência, mais uma vez, próxima daquela pessoa. Então, nós estamos sempre tendo umas esquinas da vida, né? As esquinas do destino. Diz ainda nessa mensagem, né, que a questão de aproveitar o tempo, né? Então, aproveitar o tempo, para muitas pessoas, é através do tempo do trabalho, da educação e do lazer. Nós aproveitamos o tempo assim. Em compensação, existem pessoas que querem matar o tempo. E aí tem uma palavrinha que muita gente detesta, né, mas que é uma realidade, o ócio. Né? Inclusive tem um livro filosófico que eu acho muito interessante, é o ócio pelo ócio. Sabe aquela pessoa que não gosta de fazer nada, não pensa em fazer nada, o tempo vai passando para ela da mínima, né? Ela negligencia todas as oportunidades dela poder fazer alguma coisa. Elas querem viver no ócio. Quando essas criaturas chegam no mundo espiritual, meus irmãos, é um sofrimento muito grande. Que aí o desejo de voltar, né? A necessidade de voltar. E normalmente são aquelas pessoas que chegam aqui na Terra e não têm tempo para nada. Conhece pessoas assim? Né? De manhã até a noite está numa labuta, correndo, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes as pessoas passam muitas necessidades materiais, então elas têm que lutar muito para poder dar conta das suas responsabilidades. Então o ócio, a preguiça, a procrastinação, que é a palavra do momento, né? Elas mudam de configuração com os ensinos que a doutrina espírita nos apresenta. Porque realmente é isso mesmo, muda tudo. Você procura valorizar o seu tempo, procura aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que Deus está lhe oferecendo. E o conceito ou dogma da reencarnação, né, avança para um nível superior. Quando você tem essa compreensão da reencarnação, a questão do tempo muda de figura. Porque uma das coisas que de vez em quando a gente fala para algumas pessoas que não são espíritas, né? E que elas alguma vez se assustam, né? É o seguinte, o que você não conseguir fazer nessa, você vai ter a necessidade de passar por uma próxima encarnação
passando pelo mesmo drama. É aquela questão do aluno, vocês conhecem aluno, né? Que durante o ano inteiro não estuda. Durante o ano inteiro ele está dando a mínima para os estudos e tal. E aí quando chega no final do ano, chega num desespero tremendo porque quer passar de ano. Hoje está mais fácil, né? Hoje está mais controlado. Mas na época em que eu trabalhei muito com o segundo grau, eu via esse desespero nos alunos, né? Essa correria que eles tinham. E aí, no processo da reencarnação, é uma repetição da nossa vida. A repetição, não de ano, mas a repetição de um conjunto de anos, né? Então, procurar fazer um esforço bem grande para a gente não vivenciar isso de novo. Kardec vai nos apresentando algumas informações muito interessantes. Vejamos aqui, meu irmão. Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. É aí, nessa pergunta, que a gente observa Kardec falando em dogma da reencarnação. Né? Tem muita gente que acha que dogma é só coisa da Igreja Católica. Não. Por quê? Porque o dogma é uma coisa que não te exige que você tenha uma resposta única para ele. Você pode ter muitas respostas. Então, por exemplo, o indiano, ele fala da reencarnação, mas a filosofia reencarnatória dele é diferente da filosofia reencarnatória do kardecista, do espírita. Por quê? Lá eles pensam ainda que o espírito pode reencarnar no corpo do animal, num pássaro, numa borboleta, né? Então, é chamada metempsicose. A doutrina espírita afirma para a gente que isso não é possível, porque uma vez atingido um determinado degrau evolutivo, não há como retrogradar, quer dizer, não há como voltar. Então, aquele que já habitou o corpo humano, nunca mais vai habitar o corpo do animal. Não tem chance disso. Então, Kardec diz para a gente assim, em que se funda o dogma, né? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos seus filhos a porta aberta ao arrependimento. Aqui, meus irmãos, é bem importante que a gente esteja atento a essa palavrinha, arrependimento. Todas as vezes que nós cometemos um desatino, cometemos um grave erro contra a justiça divina, não vai haver nenhum tribunal que vai nos julgar. Quem vai nos julgar, ou o que vai nos julgar, é a nossa própria consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, é a nossa consciência que vai nos julgar. É ela que vai nos indicar o primeiro momento, que é o arrependimento. Logo depois, meus irmãos, nós temos um segundo ponto, que é a expiação. Todo mal que nós causamos a alguém, nós haveremos de receber uma punição, que somos nós também que escolhemos. A partir da pergunta 168 do Livro dos Espíritos, né, a gente estuda acerca da escolha das provas. Somos nós que escolhemos. Nascer rico, nascer miserável, nascer saudável, nascer doente, né? Somos nós que escolhemos quem vai ser nosso parceiro, a nossa parceira, né? Quem serão nossos filhos, somos nós que escolhemos. Então tudo tem uma finalidade, tudo tem uma necessidade. Adiante aqui, a razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Aliás, é uma pergunta, né? A razão não nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas
é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Meus irmãos, se eu me permitir, eu vou sentar porque a perna começou a doer. Tá? Então, a gente começa a ter uma compreensão mais nítida, mais ampla acerca de todas essas questões que nós estamos vivenciando, né? O porquê da nossa luta, o porquê das nossas dores, o porquê da nossa problemática. Diz ainda, todos os espíritos tendem à perfeição por meio das provas da vida corpórea. Então, há uma necessidade muito grande de nós passarmos pelas provações da vida corpórea para alcançarmos a perfeição. Tanto assim, que na pergunta 170, né, Kardec deixa bem claro, em que se transforma o espírito depois dessa última encarnação. Né? A última encarnação não se dá no planeta Terra, não, viu, gente? Se dá em planetas muito mais evoluídos do que o nosso. Ainda lá, ainda tem as reencarnações. Pois bem, a partir do momento que nós não temos mais necessidade de reencarnar, nós podemos dizer assim que nós atingimos um padrão de perfeição. Atingimos aquilo que os espíritos chamam, né? De espírito bem-aventurado, espírito perfeito, né? Mas todos nós chegaremos lá, viu, gente? Podem ficar tranquilos e certo, porque Jesus disse, né? Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, todos nós temos essa garantia de Jesus, que todos nós nos tornaremos perfeitos. Uns mais rápido, né? Outros mais lentamente. E alguns que, ao invés de subir, né, fazer a sua vida espiritual uma ascensão completa, costumam fazer, né? De vez em quando dá uma paradinha, né? Refresca a alma, né? Calma. Ainda, a justiça divina permite-lhe realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, será sempre das próximas encarnações que nós vamos almejando e vamos construindo, nós vamos trabalhando o nosso desenvolvimento espiritual. A seguir, temos ainda dessa questão, né, alguns problemas que as outras, como eu disse para vocês, né, outras filosofias religiosas, elas são uma dificuldade. A questão do castigo de Deus, né? Castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus tem muita paciência para conosco. Então Deus sempre nos oferece novas oportunidades. Então castigar para sempre aqueles que se encontram, aqueles que encontram obstáculos ao seu melhoramento, está fora da equidade e da bondade de Deus. Então Deus não castiga ninguém. Ainda, se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, meus irmãos, a certeza do grande amor que Deus tem pelas suas criaturas, né, é justamente essa fase de que não pode haver fixação de alguma coisa após a morte. Então, ainda temos irmãos que acreditam, né, no céu, no inferno, no purgatório, né? Inclusive, a ideia do purgatório foi criada justamente por isso. Aqueles que não foram muito maus, né, mas também não foram bons o suficiente, aí então isso vai para o purgatório, né? Para dar uma colher de chá, né? Porque antes era isso, eram 8 ou 800. Aqui adiante, vamos falar um pouquinho mais ainda da reencarnação, né? A reencarnação admite muitas existências sucessivas e corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que é uma coisa muito importante. Não existe uma definição de quantas encarnações nós vamos ter. Vai depender simplesmente do nosso
do nosso desenvolvimento. Então, por isso que hoje, quando a gente vê essas crianças super inteligentes, né? São crianças aí que conseguem completar, por exemplo, eu estava vendo um garoto, ele completou o curso de Sociologia, que é um curso de 4 anos, ele completou o curso em 1 ano e 3 meses. E com louvor, com as melhores notas. Quer dizer, é porque ele já tem uma grande bagagem, né, de conhecimento e tudo mais, então, para ele foi tranquilo. Tem um garoto, um menino brasileiro, aos 14 anos, formou-se médico, né? Tem um outro nos Estados Unidos, aos 12 anos, já era médico. Então, ou seja, são conhecimentos que nós vamos arrecadando, vamos armazenando, e quando esses são necessários, né, a gente bota para fora. Adiante aqui nós temos, né, a única que pode explicar nosso futuro e fundamentar nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Então, meus irmãos, eu penso que a hora que a humanidade conseguir compreender a reencarnação, muita coisa vai mudar. Porque o indivíduo vai entender melhor aquela promessa de Jesus, né? Do amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. A hora que o indivíduo conseguir entender que é através da reencarnação que muitas vezes ele é pego pela justiça, né? Porque ele pode escapar da justiça humana, né? A gente não tem tantos aí que muitas vezes com os acertos que fazem com o judiciário, né? Pessoas que conseguem fugir uma vida inteira, né? Pessoas que conseguem fazer todas as artimanhas e nunca serem apanhados pela justiça dos homens, mas serão apanhados pela justiça divina, né? Essa é uma realidade. Então, a reencarnação, ela explica o nosso futuro e vai nos dar novas esperanças, né? Ainda tem mais. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. O homem consciente da sua inferioridade encontra na reencarnação uma consoladora esperança. Ou seja, nós estamos aqui hoje passando por determinados problemas, a gente não tem que culpar os nossos pais, culpar isso, culpar aquilo, né? Culpar o erro médico, né? Alguma vez a gente tem visto por aí, erro médico e tal. O indivíduo tinha que passar por aquela provação, tinha que passar por aquela situação, tinha que passar por aquela condição. Então, quando ele está consciente, primeiro da sua inferioridade, e depois de todos os problemas que estão lhe acontecendo, e ele consegue compreender isso, tá? É essa palavrinha aí, ó, consoladora esperança, tá? Uma tranquilidade muito grande para as pessoas, né? Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele, né? Então, aquelas pessoas que foram sempre melhores do que nós, né? Nos dois quadrantes, na questão moral, na questão intelectual, né? Foram melhores do que nós, no mundo espiritual vão continuar sendo melhores. Então nós não podemos dizer que é uma injustiça de Deus se nós não estamos no mesmo patamar, nós não estamos no mesmo nível. Vocês já devem ter me ouvido falar isso, né? Que durante 55 anos eu lecionei. Posso afirmar para vocês, nunca reprovei nenhum aluno. Eles é que se reprovavam, né? Porque não conseguiu atingir as notas, né? O padrão que, né? Aquele conceito que a gente precisava. Então foram eles que se reprovaram, não fui eu que, né? Quem dera se eu pudesse dar nota para o indivíduo para promover ou para atrapalhar a vida dele, né? Outro item, meus irmãos, é a questão do pensamento. O pensamento de que essa inferioridade não deserdará para sempre, né, do bem supremo. Quando o indivíduo já tem essa certeza que
que a inferioridade que ele tem hoje não vai tirar os prêmios que ele tem para o futuro dele, vai ser uma maravilha. Então, no período que eu fazia visita a presídios, eu vi muita gente falando assim, eu não tenho mais conserto não, né? Eu não tenho mais jeito não, eu já fiz muita bobagem na minha vida, não sei o que, nem tal. Eu não tenho, como eles muitas vezes recebem visita dos evangélicos, eu não tenho mais salvação. E aí eu mostrava para eles que tem sim, que tem um outro caminho, que através das provações, através da expiação, através das dificuldades que ele vai vivenciar, com resignação, vai ficar tudo bem, ele vai conseguir vencer. Então, e outra coisa, ninguém precisa, a doutrina espírita também nos ensina isso, né? Ninguém precisa sofrer para quitar uma dívida com a justiça divina. Ninguém precisa sofrer. Os Espíritos nos ensinam que nós, se fizermos o bem, né, nós iremos liquidar essas dívidas todas que nós temos, né? Então, tem até uma frase que todo mundo fala, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Como nós espíritas não costumamos falar em pecados, né? E nos livros de Kardec, a gente só vai ouvir falar em pecado quando ele fala de pecado original. Então, o que a gente sabe? É a questão da nossa responsabilidade, através das consequências dos nossos atos. Então, é isso que nós temos que entender mais claramente. E que ele poderá conquistar através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Então, algumas vezes os presidiários falavam assim, mas eu não tenho mais jeito, né? Não vai adiantar nada se eu melhorar agora, eu estou perto de morrer, né? Não vai adiantar nada melhorar agora. Então, não, mas vai um tiquinho que o indivíduo faça de bondade, né? Que ele produza o bem, isso já soma grande quantidade na sua vida espiritual. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Né? Qualquer um de nós aqui, né? Hoje eu olho para trás, se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido dessa maneira, se eu tivesse agido dessa outra maneira. Vamos lembrar, em todo momento da nossa vida, nós temos uma bifurcação, né? Ou você segue por um lado, segue por outro, segue em frente, você pode ficar parado, ou você pode voltar. São escolhas nossas. Então, quando nós escolhemos, nós temos que assumir a responsabilidade da nossa escolha. Essa experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Então, por isso que eu muitas vezes eu aconselho as pessoas idosas, né, a voltar a estudar. Ah, mas eu não vou fazer mais, eu não vou exercer mais a profissão, né? Eu estou sempre estudando alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa nova e tal. Se eu não aproveitar nessa encarnação ainda, né, eu aproveitaria na próxima, né? Então, são coisas que a gente pode vivenciar bem. Tem um texto do Antero de Quental, titulado O Homem e o Tempo. Olha que coisa maravilhosa. Diz ele assim: disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna horrenda e escura? Porque traz velhice e desventura a minha carne que já não te resiste? Abomino-te a clava estranha e dura que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me nas noites de amargura? Por que fazes o riso envolto em pranto e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro ou Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Então essa é a pergunta, né,
que o Antero de Quental, né, faz para esse gênio triste. E aí vem a resposta, olha que coisa maravilhosa da vida. Mas o tempo exclamou, ergue-te e lida. Quer dizer, ergue e trabalha, né? Sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus de porta em porta, amparando-te os passos da subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, sou a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias. Sem meus braços, irmãos, não passarias. De um verme preso às fundas do universo. Então, ou seja, esse é o nosso começo. Quando, na pergunta 115, né, Kardec questiona, né, como é que nós fomos criados, né? Simples e ignorante. Então, o poeta aqui fala, né, esse verme preso às furnas do universo é esse espírito ainda no seu comecinho de luta, né, no seu trabalho, o trabalho que ele vai desenvolver, nas tarefas que ele vai perseguir para alcançar a perfeição. Ainda na questão 171, né? Então, lembrar, meus irmãos, lembrar que, reforçando, né? Que a nossa inferioridade não vai tirar-nos do caminho da perfeição. Então, por mais que a gente ainda esteja preso à questão da inferioridade, aos vícios, aos padrões que nós carregamos, porque nós somos espíritos encarquilhados, né? Nós somos assim ainda, né? Nós estamos tentando a nossa luta. Então, nós vamos ter que desenvolver aí, através de novos esforços, para nos amparar, para nos reanimar, né? Para seguir, para fazer a coragem. E aqui, agora sim. Esse aqui é o Chico Xavier, na pergunta, na lição número 93, ele fala do aproveitamento do tempo. Às vezes penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio. Eu que nem sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, sinto que desperdicei muito tempo. Não é? Chico Xavier dizendo que desperdiçou muito tempo. Olha que humildade. É a humildade mesmo dele, né? Ele diz mais ainda, sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis teias de aranha para o nosso espírito. Nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, que ao final de um mês, de um ano, verificamos que em termos espirituais quase não saímos do lugar. Os benfeitores espirituais nos afirmam que o progresso intelectual se faz sempre. Ou seja, intelectualmente nós estamos sempre crescendo. Inclusive, espiritualmente e intelectualmente, nós podemos desenvolver muito com a nossa vida espiritual. Porque lá nós não temos questão do sono, nós não temos que usar essa cangalha, né? Lá não tem necessidade disso. Nós não temos, muitas vezes, a questão dos envolvimentos que possam nos atrapalhar. Então, nós podemos frequentar as bibliotecas, das escolas, das universidades do mundo espiritual. E podemos avançar muito, nos preparando mais adequadamente. Com isso, o que acontece? Nós deixamos para a nossa vida aqui na Terra as provações mais duras. A dor, os problemas, a dificuldade.
ou relacionamento, né? Que é tão complexo, tão difícil. É aí que a gente vai conseguir vivenciar melhor. Agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. Porque, meus irmãos, 50, 70, 80, 100 anos, passa ligeiro. Né? Eu tenho hora que eu dou uma paradinha, sabe? Eu nem acredito que eu cheguei a 76, sabe? Nem acredito. Um dia desse mesmo eu era um garotão, né? Cheio de vigor, cheio de vitalidade e tal. Né? E de repente as dores, os problemas, as dificuldades, né? A quantidade de remédio que a gente tem que tomar, as visitas mais frequentes ao médico, né? E algumas vezes a gente até é um pouquinho grosso com os nossos médicos, né? Não estou tão ruim assim não, né? Aí alguma vez o médico é bastante sincero, né? Você não está tão ruim assim não, você está pior do que você pensa, né? É uma realidade. Olha só que interessante, a gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com uma enorme sensação de vazio. Tem um romance, que eu não me lembro agora o nome dele, mas tem um personagem que ele fez todas as balbúrdias, né? Gastou dinheiro, se envolveu com tudo que vocês possam imaginar, vícios, bebida, né? Mulheres, etc, etc. Aí quando ele chega no mundo espiritual, ele começa a ver que vários amigos dele estão numa situação, numa condição melhor, está tudo mais tranquilo lá, e ele está cheio de problemas. E ele fala, mas por quê? Né? Porque eles estavam lá, mas eles lutaram contra o comodismo, lutaram contra a ociosidade, lutaram contra as fraquezas espirituais que nós trazemos, né? E por isso eles conseguiram vencer. Agora você está preso nisso. É difícil? Não tenha dúvida, né? Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Olha que maravilha Chico Xavier falando para a gente, né? Quem teve a oportunidade de estar próximo do Chico, sentir a vibração dele, sabe? Quando a gente ouve os relatos dele, né? o que ele deixou escrito, né? O que outras pessoas escreveram acerca dele, a gente fica vendo como é que nós podemos, né? Como é que nós podemos agir. Arrão, Diga. quando ele fez 60 anos de mediunidade, trabalho mediúnico, perguntaram a ele o que representava 60 anos de mediunidade. Ele falou 6 minutos. Então, o tempo que nós contamos aqui, né, é bem inverso do tempo de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, então nada, né? Ele não está aproveitando bem as oportunidades. Agora, quanto o ano que está chegando, eu procurei extrair algumas coisas dos nossos livros doutrinários, né? Quantas promessas para o ano novo. Todo mundo tem promessa, né? Alguém gostaria de citar uma promessa aí, rapidinho? Uma promessa para 2026? 80% dela não se cumpre. 80%. Eu fiz uma promessa também. Me tornar um pouquinho melhor para o prefeito que eu fiz. O que a gente fazer. Isso mesmo, né? Arnete? Eu pedi para ficar melhorzinha, mas ó, tá difícil. Trabalhar, né? É isso. Rogério? Eu não fiz promessa não. Foi o Robinson que fez eu prometer que eu ia ficar aí nesses 3 próximos anos. Culpa dele, então. O Rogério está dizendo que não fez promessa, né? Esse é o cara. Realmente, é isso aí. Quem fez foi o Robinson, que prometeu. Fez eu ficar aí 3 anos aí, daí pra frente agora. Pois é. Mas eu fiz a mesma coisa com o Rossi, né? Fiz a mesma coisa. Entendeu algum tipo? Agora já estamos fazendo aí com a Selma, né? Estamos fazendo com outros aí. Está achando que é 3 só. Então, é isso. A gente vai crescendo, né? A gente vamos nos amparando, né?
Aqui, olha que interessante, do Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, e também no Evangelho capítulo 10, item 5. Olha só que interessante. Aprendamos o segredo e o valor do perdão e do tempo. Aí a frase de Jesus: fazer as pazes com os nossos adversários. Invariavelmente, meus irmãos, todos nós temos algum adversário. Dificilmente nós vamos encontrar uma criatura na Terra que vai dizer. Tem pessoas que vão falar: eu não tenho inimigos, mas eles têm como inimigo. Né? Eu posso dizer assim: eu não tenho inimigo, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, pessoas que, se puderem, né, trabalham para a minha destruição, sabe? É sempre assim. Aproveitemos todas as lições, principalmente as ruins. O Chico Xavier falava isso, né? Da gente aproveitar tudo que é lição, tudo que vier, tudo que cair na nossa rede, né? A gente aproveitar. Com relação aos livros, o Chico dizia, né, que cada livro que ele publicou, ele leu muitas vezes, porque um livro não sai de uma tacada, né? Não é sentar e escrever o livro inteiro. Então, a cada dia que ele pegava para produzir mais um capítulo do livro, ele passava em revista o que ele já tinha visto antes. Então, por isso que ele leu muitas e muitas vezes todos os livros dele. Ele escreveu assim, não podemos voltar atrás e fazer o mesmo, mas podemos começar de novo. Isso, Essa frase, tem muita gente que fala que é do Chico Xavier, né? Nós não podemos voltar no passado para refazer lá, mas nós podemos daqui para frente fazer melhor, né? Essa frase é de um filósofo chamado Jameson, que muita gente colocou na conta do Chico Xavier, né? Mas o Chico provavelmente pensa dessa maneira também. E esse Jameson é anterior ao Chico Xavier. Mas é isso. Nós não podemos voltar ao passado para refazer, né? A bobagem é só em filme mesmo, né? Não sei se vocês viram um filme sobre o relógio, né? O cara fazia uma bobagem, ele ia lá e modificava o horário, né? Aí ele voltava antes, né? Aí ele fazia tudo de novo, aí fazia certinho. Aí depois, de repente, ele fazia uma bobagem e tinha que voltar o relógio do tempo. Não é assim que funciona, né? Outro item, que essa todo mundo conhece, mas tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Amemo-nos e instruamos-nos, né? A questão das duas asas que Emmanuel nos apresenta, né? A asa da intelectualidade, né? E a asa da moralidade. E o Emmanuel fala que quando nós equilibrarmos essas duas asas, né, nós alçaremos voo rumo aos píncaros celestiais. Olha que palavra bonita, né? Se eu fosse pai, mais uma vez, eu ia colocar o nome do meu filho, né, de Píncaro, né? Palavra bonita dessa, né? Píncaros celestiais, quer dizer, os pontos mais altos da espiritualidade, né? Então tem que praticar essas duas aí, amar, né, e se instruir. Ainda mais, aprendamos a escolher entre o bem e o mal. Está lá no pergunta 120 do Livro dos Espíritos, né? Somos nós que escolhemos, está na nossa frente, você decide, né? No mundo espiritual, tem muita gente que chega lá e fala assim: eu fui porque o Rogério que me induziu a fazer isso, né? Não. Nós estamos te analisando, nós estamos conversando aqui com você. O que fulano, Beltrano falou com você, isso aí é problema dele. Ele vai ter que abrir-se com a justiça divina depois. Então esse é um ponto, né? Depois tem mais, passemos incólumes pela fieira da ignorância. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Todo mundo tem que passar pela fieira do mal? A resposta é não, pela fieira da ignorância. Então o que é a fieira da ignorância? São isso aí, os vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a preguiça, a gula, o medo. Todas são escolhas nossas. Nós podemos passar longe delas. Passar incólumes, ou seja, sem que deixar que ela nos toque. Somos espíritos imortais e perfectíveis, ou seja, nós não vamos morrer nunca,
E vamos sempre nos aperfeiçoando. A cada etapa, a cada caminho, a cada momento, nós temos sempre a oportunidade de evoluir. Porque, como está na pergunta 115, né? Todos nós fomos criados da mesma maneira. Simples e ignorante. Simples porque não conhecemos o bem e o mal. Ignorante porque desconhecemos a ciência, a filosofia, né? Desconhecemos tudo aquilo que faz com que o homem se engrandeça. Eu vejo muitas vezes, né, entre os alunos têm dificuldade com matemática, alunos têm dificuldade com física, com química. Um dia, meus irmãos, nós vamos dominar tudo isso aí com tranquilidade, né? Olha, é só pegar a biografia desses grandes cientistas do passado, eles eram filósofos, químicos, biólogos, né? Eram todos botânicos, né? Todos eles eram. Por quê? Já estava nessa categoria da sabedoria, né? Espírito de sabedoria. Não fujamos das lutas e tribulações da vida corporal. Não deixemos tarefa para a próxima encarnação. Então tem muita gente que está adiando, né? Vamos adiando. E vai dar mal, vai dar errado. Ninguém está condenado eternamente às classes inferiores da espiritualidade. Ou seja, todos nós vamos crescer, todos nós vamos avançar. Em cada página do livro da vida, anotemos um novo aprendizado rumo à perfeição. O Pai é justo e misericordioso com seus filhos. A gente aprende que todos os dias é dia de aprender. Todos os dias é dia de mudar a nossa vida. E quando a gente fala da nossa reforma, a reforma é você eliminar o que está ruim e construir alguma coisa boa. Aprendamos a reconhecer os pensamentos que são nossos e os que são sugeridos. Esse também é um detalhe muito importante, né? Tem muita gente que a gente não sabe, está lá na pergunta 459, interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossa vida, muito mais do que imaginamos. De ordinário são eles, os espíritos, quem nos dirigem. Tem muita gente, meus irmãos, que está sempre voltado para o lado do bem, né? Então, quem está do lado do bem são os bons espíritos. Lá tem muita gente negativa. Então atrai o quê? Espíritos inferiores. Né? Aí não tem jeito. Lembrar Paulo, uma multidão de espíritos vos acompanha. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Na dúvida, decida pelo bem. Né? O bem é o que está de acordo com a lei divina. É aquilo que eu devo pensar, né? Vede o que quererias que você fizesse. Está lá na pergunta 632, do livro dos Espíritos, né? Ou seja, viver a ética do Cristo. A ética do Cristo é essa. Nós devemos ver como é que nós gostaríamos de ser atendidos, como é que nós gostaríamos de cuidar das pessoas, etc. Aqui, um cuidado especial, né, para o ano novo, né? É isso aí, ó, Poça do Ouro. Tem muita gente que deve estar torcendo por causa da Mega Sena da virada, né? Fizeram essas fezinhas e tal, né? Então, R$1 bilhão é um dinheiro que mexe muita gente, né? Não há dúvida. Então, a Poça do Ouro, está lá no Evangelho, capítulo 25, item 9, né? A importância. Depois nós temos a pergunta 902, né? A pergunta é bem interessante, né? Da pessoa que cobiça a riqueza com o desejo de fazer o bem. Aí os Espíritos dão uma resposta magistral, né? Diz eles assim: não será fazer bem a si próprio em primeiro lugar? Né? Tem muita gente querendo ficar rico aí, não, se eu vou ter um asilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, não sei o que, né, e tal. Quando fui presidente aqui, aconteceu comigo uma coisa parecida com o que aconteceu com o Chico Xavier, né? A pessoa falou assim: olha, eu queria que você rezasse aí para mim. Agora não, por quê? Não, porque eu entrei num sorteio aí, se eu ganhar, eu vou ganhar muito dinheiro, né?
E aí eu vou ajudar a construção do centro que a gente estava no alto aqui. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, igualzinho o Chico Xavier, né? Eu nem sei se ele ganhou, porque eu nunca mais ouvi. Na pergunta 909, os Espíritos nos falam acerca de vencer as más tendências. De uma certa maneira, meu irmão, todos nós temos más tendências porque somos mal orientados. Os amigos espirituais querem nos empurrar para cima. Mas tem aqueles que querem, não, vai não, fica aqui conosco, está tudo bem aqui, né? Vamos dar um jeitinho aqui, você vai ficar conosco. Então, um pouco de esforço, os Espíritos falam, um pouco de esforço é o que falta. É a vontade que falta. Então, e poucos se esforçam, poucos mesmo. Aproveitar do mal praticado por outrem. Está lá na pergunta 340, né? Aí eu até coloquei na novela Pecado Capital o Carlão, lembra? O Carlão é um taxista, pobre, pai doente e tal. E aí um belo dia ele pega um passageiro, o passageiro tem uma blitz da polícia, e aí o passageiro desce do carro e é morto logo em seguida, né? Porque ele era fugitivo. E aí ele vai embora para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra uma mala de dinheiro no carro. Ele não roubou. Depois ele fica sabendo que aquilo era um roubo. Mas a doutrina espírita nos ensina que se você aproveita do mal que alguém fez, você também é responsável. Então, na novela Pecado Capital, tanto assim que o Carlão, né, tem aquela morte horrível que ele fez, né? E aqui nós vamos para a gente encerrar. Tarefa imprescindível. Tarefa nossa imprescindível. Primeiro, educação das crianças. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Importantíssimo isso. A educação da criança, né? Porque tem muita gente preocupada com a formação da criança. Quando a gente fala de educação, é outra história. A educação religiosa dela, a evangelização da criança é muito importante. Né? Então, nós que temos essa responsabilidade com filhos, com netos, com sobrinhos, né? Alguma vez até mesmo com a vizinhança, sabe? O que nós podemos fazer para ajudar essas crianças a se educarem, né? Porque a educação aqui no trato da moralidade é mais importante. Utilizar a educação para extirpar o egoísmo. Na pergunta 914, os Espíritos deixam bem claro para mim que somente a educação acaba com o egoísmo. Porque são hábitos e costumes que o indivíduo adquire. Da mesma maneira que ele aprende a fazer o mal, ele aprende também a fazer o bem. Né? A questão do preconceito, por exemplo. O preconceito ele vem do egoísmo. A pessoa achar que ela é melhor que a outra por causa da cor da pele, por causa da condição financeira, por causa de algumas situações. Compreender que o egoísmo é o mais difícil dos defeitos para extirpar. Está no artigo 917. Porque tudo concorre para isso, gente. As nossas leis, não vamos longe, não, as leis brasileiras, beneficiam quem? Não. Quem é que é beneficiado? Normalmente as pessoas da elite, né? Normalmente as pessoas que têm condições, normalmente só é um indivíduo branco, é um homem. Tanto assim que agora, quando aparece uma porção de leis que mexe com essa condição para proteger a mulher, nossa, isso é uma crise geral, né? Até a mulher contra a lei Maria da Penha. É incrível isso, né? Mas então, a nossa organização social, o processo de educação da sociedade, orgulho é que nos afasta de Deus, né? Egoísmo e orgulho são as duas chagas da humanidade. E aqui nós vamos primar pela predominância da vida moral sobre a vida material, né? E a compreensão do futuro real. E para a gente encerrar, tem uma mensagem aqui de Emmanuel, que gostaria de deixar com vocês. Diz assim: Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender
trabalhar e servir. O tempo, como o paternal amigo, que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão, que é a nossa subida. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, o que ainda não tiveste coragem de cumprir. Nós que somos cristãos, nós estamos desde 2000 anos que a gente está fazendo a mesma coisa. 2000 anos. E talvez chegue a 3 ou 4 mil anos a gente está na mesma condição ainda. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se desencantastes em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita no teu porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz do dever bem cumprido. Novo ano, novo dia, sorri para os que se feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda-te, há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não digas, nem condene, auxilia a acender alguma luz para que quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles, cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, auxilia e ama sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. E assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa apresentação nesse último dia do ano. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos fortalecer, que essa casa possa continuar crescendo em nome de Jesus, que ela possa continuar sendo o farol do Evangelho de Jesus, e cada um de nós que aqui nos encontramos, possamos ter a certeza de que Deus, na sua infinita bondade, e Jesus, os benfeitores dessa casa, velam por nós. Um feliz ano para todos, aqueles que vão nos ver e nos ouvir mais tarde, que possam todos receberem a bênção de Jesus hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade. Acho que agradecemos, né? Mais um estudo do Carlão aprofundado. Deus abençoe sempre, amigo, estamos juntos aí. E lembrando a vocês, né, domingo que vem, palestra normalmente às 9 horas da manhã, nosso amigo Rogério. Já tem um tema, Rogério? Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, ok? Então o Carlão encerra o ano 2025 e o Rogério abre o ano 2026, né? Como ele disse, eu estou dando trabalho para ele a partir do ano que vem, mas faz parte, a gente precisa renovar um pouco também, né, os trabalhadores aí. A gente agradece a presença de todos vocês, vai ter o passo normalmente, tem 3 cadeirinhas lá, tem o Rogério, a Selma, o Serginho lá atrás, o Carlão se for da passo, eu acho que não sei se vai tomar, mas a gente se acerta aqui 3, 4 passistas. A gente agradece então a presença de vocês no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, e amanhã no YouTube. E só para nós termos uma ideia das visualizações no YouTube, tem sido fantástico, das últimas palestras, né? A Carlão e Selma já passou de 230 visualizações, né? Eu não sei se a Selma está apertando o botãozinho a toda hora da visualização, né? Mas, Carlão, eu acho que é por causa dela, hein? Eu acho que é por causa dela. Não, já passou 230 visualizações. O Guerizone domingo já está com 193. Então, vê que isso aí realmente funciona, né? Que as pessoas realmente assistem depois.
aqueles que não podem comparecer. E é por isso que a gente também não para com as transmissões em função disso. Mas vamos agradecer então a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, nesse último dia do ano de 2025, como diz Carlão, né, que nos abençoe a todos aí, por todo esse ano, e que nós possamos estar aí firmes a partir do ano que vem, dentro desse trabalho, nessa casa maravilhosa que nos acolhe ao longo de todos esses anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós estamos terminando essa primeira parte, passamos para a segunda na Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem que serão chamados. Ok? Muita paz a todos, uma boa passagem de ano, e 2026, como eu sempre costumo recomendar, de muito trabalho, que é isso que nós precisamos. Um abração a todos.